E a gente já começa, né, a nossa Semana da Mulher, Juliana, já batendo um papo com o fisioterapeuta Paulo André, que é da Fisiocor, que daqui a pouco a gente vai ter o Christopher também aqui, né, junto com a gente, que é fisioterapeuta também, pra gente falar um pouco sobre dores, né, os principais fatores que causam dores nas costas das mulheres. Você já estava até relatando aqui já pra Paulo André. Esse tema é pra mim, viu? Que você tem dores nas costas, viu? Eu acho que quase todo mundo tem dores nas costas, né? Mas o Paulo André é quem tem mais detalhes. A mulherada sofre mais, viu, Tony? Exatamente. Paulo André, meu querido, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo novamente aqui no nosso programa. Muito obrigado, né, por você também tá conosco nessa semana, né, dedicada às mulheres. A gente tem o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado na próxima quarta-feira, mas que a gente vai se estender esse mês todinho trazendo dicas importantes para as mulheres, né? E começando hoje com você também nos ajudando com essas dicas. Seja bem-vindo. Bom dia ainda, falta um minutinho para meio-dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Tony, bom dia, Cultura. Sempre um prazer estar aqui, falar e discutir um pouquinho sobre as questões das dores, principalmente agora nesse mês, que é um mês referente às mulheres, e voltar exatamente para falar alguns detalhes específicos para elas. E será sempre um prazer estar por aqui, estar debatendo sobre esses assuntos. Me diga, como a gente já até iniciou aqui, tem fatores realmente que podem levar, as mulheres são mais propícias a dores, né, nas costas, Paulo André? Ou é só ilusão nossa, né? Ou a mulher realmente ela desencadeia mais problemas por alguns fatores externos? Sim, a fisiologia, né? Vamos dizer assim, a parte de anatomia, bioquímica, fisiologia, a parte mais profunda do corpo humano é bem diferente, tanto do masculino quanto do feminino. E aí eu sempre gosto de fazer essa analogia. Lá na época dos primórdios, eles começaram a descobrir algumas diferenças significativas. Exatamente, por exemplo, um homem que ia pegar um peso, ele pegava um peso maior do que a mulher. Então eles conseguiram entender de uma forma mais organizacional que algumas características tinham as particulares para os homens e algumas características para as mulheres. O fato de, por exemplo, a mulher é um ser brilhante ao ponto de dar luz, né? Ao ponto de gerar um bebê. O fato dela gerar um bebê é uma particularidade exclusiva dela. Então, assim, o corpo dela é preparado para um ciclo de vida. O do homem é completamente diferente. Então, por isso que tem essas diferenças bem significativas. Isso é interessante. E por isso que ela com certeza o ciclo de dor dela é diferente. Inclusive tem um estudo que está sendo feito agora, foi feito em 2022 e está agora em andamento, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, que estão pensando, por exemplo, as dores das mulheres e as dores dos homens são tão diferentes que eles estão pensando em medicações diferentes para o público, só para você ter uma noção. Porque realmente é tão diferente e, por exemplo, uma dor de cabeça pode ser, em todos nós, ter dor de cabeça. Mas será se a neurofisiologia é a mesma de um homem e de uma mulher? E aí, esse levantamento é bem bacana. Diante do que você está falando, além dessa questão da mulher passar por gestação, tudo mais, o próprio corpo feminino já tem algumas características, né, que podem fazer com que essas dores elas sejam mais frequentes, né? Mulher com seio grande demais, então acho que pesa, compromete a coluna. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É uma coisa bem interessante, por exemplo, na gravidez, a mulher ela vai criar um volume ali na região abdominal. E aí vai mudar o que a gente chama de centro de gravidade. Ela vai ter um peso a mais para frente. Automaticamente o nosso corpo ele precisa se adaptar a esse peso. E aí ela aumenta a curvatura ali nas costas. Lá no finalzinho ali das costas, ela começa, como a gente diz, a envergar, né? Ela cria um C maior, que a gente chama de hiperlordose, ou seja, ela aumenta a curvatura da região lombar. E aí com esse aumento e esse peso, com esse aumento e esse peso lá para frente, automaticamente ela começa a desenvolver algumas dores. E aí essas dores, quando não vamos dizer assim, quando a mulher não tá uma pessoa bem sedentária, uma pessoa que não se preparou realmente para ter uma gravidez com qualidade, há a possibilidade dela desenvolver muito mais dores do que uma pessoa que tenha algum nível de
de exercício já tem físico. mulheres aqui fazendo perguntas já. Tem uma dizendo o seguinte: olha, boa tarde, eu comecei a andar de moto e sinto muita dor no osso da micula. Rapaz, esse ossinho aí dói, viu? E tem essas dores também causadas por alguns fatores. Por exemplo, mulher que muitas vezes usa a moto diariamente, a moto acaba trepidando, né? O calçamento, tudo aquilo ali vai para danado da coluna, né, Paulo André? Sim. Toda vez que eu venho aqui eu adoro fazer essa explicação, porque a nossa coluna, ela foi feita realmente para receber impacto, né? A gente tem inclusive a nossa vértebra, ela tem uma parte que é o corpo, e ali no meio tem uma esponjinha, que é os discos intervertebral, entre as vértebras, e ela realmente é feita para absorver o impacto. Porém, com hoje o nosso uso inadequado, né, de não ficar em pé, muitas vezes passa boa parte do tempo sentada, um sedentarismo gigante, a gente acaba que sobrecarregando mais ainda. Quando a gente nunca parou para pensar, mas quando a gente tá sentado, é ali na bacia, né, que o pessoal chama, que tá toda a sobrecarga do corpo. Quando você tá em pé, não, você distribui ali com o quadril, com o joelho, com o tornozelo e com o pé. Mas sentado, você tá sobrecarregando ainda mais. Por isso que muita gente desenvolve hérnias de disco por passar muito tempo sentado. E aí o fato dela já sentir algumas dores, quando ela vai começar a andar de moto e tudo mais, que realmente vai estar trepidando, ou seja, dentro de uma zona que não tá ali estável, automaticamente ela vai reclamar bastante de dores. É verdade. Vamos colocar aqui Christopher também aqui na conversa, ele chegou agora aqui também. A gente vai ficar devendo o microfone, né? A gente tá sobrando tá faltando um microfone aqui, mas Christopher, seja bem-vindo, né? Muito obrigado pela sua presença aqui também, para nos ajudar aí com essa justamente com essa temática, né, de dores das costas. Então seja bem-vindo, obrigado mesmo aqui pela presença, Christopher. Seja bem-vindo, Tony Alencar, Juliana Lima, aqui nos estúdios, seja bem-vindo, meu querido. A Juliana mexeu ali na transmissão do homem ali, rapaz, né? Tá transmitindo aí no nosso, aliás, no Instagram deles aí. Então seja bem-vindo, meu querido. Boa tarde para você. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Juliana. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Cultura FM. É um imenso prazer, desculpa aí meu atraso. Eu falei pra Paulo que eu tava me arrumando, mas ele não quis me esperar, mas é assim, né? E isso que Paulo falou é muito importante, né? O nosso corpo, ele necessita de um equilíbrio das cadeias musculares, tá certo? Então, nenhuma cadeia pode ser superior à outra. Se uma cadeia for muito superior à outra, esse indivíduo falou, vai ter dor, tá certo? A consequência será a dor. Então, como Juliana falou, né? Paulinho falou da gravidez, né? Que aumenta a lordose, que é essa curvatura mais final da coluna. Mas Juliana falou das pessoas que têm seio grande, né? Então, as mulheres que têm o seio grande, infelizmente, né? A massa, o volume, vai gerar uma sobrecarga anterior. Isso vai levar a pessoa a ser mais curvada, vai levar a pessoa a ter mais, né? Isso, a ser mais corcunda, a ter mais cifose. Aí vai ter dois casos que ela vai ter. Ou ela vai ter que fortalecer essa cadeia posterior para ter força para se manter, né, mais ereta, né, para melhorar essa postura. Ou nos casos que são extremos, Juliana, onde o seio é muito grande, aí ela vai ter que fazer a cirurgia de redução mamária. Tem mulher que faz aumentar o tamanho do seio, e muitas vezes mas elas não é adequado. Não é adequado. Até a própria prótese hoje. O fato delas botarem, tem mulher que quer botar a prótese muito grande, também vai levar essa alteração. Então, às vezes ela fazer, né, esteticamente, pensando só na estética de aumentar o volume dessa mama, isso vai levar uma consequência. E que muitas vezes faz na idade jovem, achando que vai continuar jovem pelo resto da vida, não vai mas sentir depois nada, a idade né? chega. Mas infelizmente quando a gente vai passando dos 30 é onde vai começando, né? Realmente vai chegando as nossas dores. É interessante isso, e uma coisa que o Paulo André estava falando também, é de que o nosso corpo, ele tem uma capacidade enorme, né, de se adaptar a tudo. Então, assim, é a questão também, né? A mulher vai ficar mais curvada, né? Mas é justamente o corpo tentando se adaptar e procurando, né, justamente uma maneira de estar confortável. Então, assim, o corpo humano, ele tem essa habilidade, né? Vamos dizer assim, é aquela história, né? Você fica numa posição, pronto, essa posição dói, então você não vai ficar nela, você vai
vai procurar um local. Quando você encontrar aquele ponto, né, é aquele ponto que você vai viver pelo resto da vida e que muitas vezes não busca ajuda e acaba ficando com aquele problema pelo resto da vida. Então, assim, é uma adaptação, né, Christopher e Paulo André, né? O corpo tem essa capacidade, né? Justamente, Tony. A nossa máquina, ela é perfeita. Né? Ela foi criada, ela é numa perfeição que ela vai sempre tender a gastar menos energia. Tá certo? Porque você gastando menos energia, você consegue sobreviver por mais tempo. Então a nossa máquina, né, nosso corpo humano, ele tende a sempre gastar menos energia. E como você falou da adaptação, né, principalmente as mulheres, né, a grande maioria, elas já começam a utilizar o salto alto desde novas. Né? Uhum. Quando tá chegando ali na pré-adolescência, adolescência, né? Já tá virando mocinha, já quer usar salto alto, e tem mulheres que utilizam no seu dia a dia. E esse salto alto começa a tender, né, o corpo a se adaptar como se fosse normal. Ela sempre caminhar, ela sempre andar com salto alto. Uhum. E como eu falei para vocês, o nosso corpo, ele é formado por cadeias. Então imagina uma cadeia muscular que vai vir desde o teu calcanhar até a região da tua musculatura próxima à cabeça. Imagina uma cadeia daquela. E aí, né, as mulheres sempre caminhando de salto alto, vai ter um encurtamento dessa cadeia. Uhum. E infelizmente o encurtamento dessa cadeia vai fazer com que a região do quadril seja deslocada para trás, que essas curvaturas que nós temos, né, que são as lordoses, aumentem. A lordose lombar, que é essa curvaturazinha mais final, e a lordose aqui do pescoço, essa curvatura também aumenta. Então, as mulheres que quando deixam de usar o salto alto começam a ter dores, tanto na região lombar como também na região cervical. É isso aí, Paulinho? É isso aí, sim. Esse hábito que nós mulheres temos de usar salto, mas nós também temos o hábito de usar bolsa, e muitas vezes usamos bolsa pesada, seja a bolsa a tiracolo, aquela de um lado só, ou a bolsa que você leva na mão mesmo, mas isso também prejudica. E tem mulher que parece que usa o cinto do Batman, né? Na bolsa de utilidades. Tem meio mundo de bagaceira. E bolsa de mulher pesa, viu? Pesa. Além da Juliana, nós temos outra mulher aqui, vocês nem apresentaram aqui. Verline. Pronto. Ela tá rindo aí com essa história que mulher tem um bocado de picuai, né? Dentro da bolsa, né? É normal, né? Tony, é um detalhe bem importante. A gente tá falando e como você bem colocou até lá atrás, né? O corpo, ele se adapta. Uhum. E com as mulheres, principalmente, por ela suportar um pouco mais de dor, né? Do que os homens. E ela foi feita realmente para suportar, até porque senão os partos acabariam. Se fosse nos homens, a população já tinha acabado faz muito tempo. Eu já ia dizer, se fosse o homem para parir, a gente não tinha mais criança no mundo. Isso aí é certeza. Então, assim, é uma coisa bem interessante, como você falou. Quando a mulher, por ela sair de casa e ela tem uma preocupação de ter um batom, uma coisa, uma roupa extra, e ela precisa realmente de alguns detalhes a mais do que a gente sai de casa com a camisa, um short e só e pronto. A mulher não, ela tem todo esse cuidado, e isso é interessante e bom. Ela acaba levando uma sobrecarga. Isso. E essa sobrecarga, quando ela coloca no ombro, por exemplo, pode ser que exista uma compressãozinha de uns nervos ali que é muito importante, que é chamado de plexo braquial, e aí acaba criando as nefralgias, né? As doenças ali da região, tanto do ombro como aquelas que descem para o braço. E também quando ela leva, vamos dizer assim, no antebraço ali, ela de alguma forma ela segura aquele peso, automaticamente o lado oposto, né, da musculatura oposta, para sustentar você em equilíbrio. Não sei se alguns casos raros, lógico, né? Mas ninguém vê o povo andando no meio da rua torto, né? Sempre o corpo, ele tende, como bem colocou Tony, ele tenta a se adaptar e ir se ajustando. Então aquele peso, você puxando para um lado, segurando o peso do outro, automaticamente alguém vai fadigar, ou seja, alguém está trabalhando demais, algumas musculaturas estão trabalhando demais e acaba fadigando. E esse fadigar é igual quando você vai treinar, você treina, daqui a pouco tua musculatura está doendo. É a mesma coisa, só que agora você está fadigando uma musculatura bem específica, muitas vezes numa região que vai gerar mais dores no futuro. Tem algumas pessoas aqui dizendo, Juliana, mulheres são sofredoras, viu, Juliana? Nós somos guerreiras. É verdade. Nós somos guerreiros. Tem a Gisele aqui, tá mandando um abraço para o Paulo André e também para o Christopher, né? Que a Gisele é a Gi do vôlei, né? Ela, Tia Gi. É a Tia Gi, né?
ela tá aqui também. Hugo Leonardo tá mandando aqui um abraço, parabéns pelo programa, um abraço para todos. Hugo Leonardo, que enfermeiro, né, do trabalho, nosso amigo que participa comigo no programa Falando de Saúde. Grande abraço, Hugo. E a ouvinte que fez aquela pergunta sobre o osso lá da micula, né? Que ela disse aqui. Sim. Ela disse qual é o melhor tratamento, né? Tá perguntando qual é o melhor tratamento para essa dor enorme. Ela disse que chega a acordar durante a noite de tanta dor. Ela até colocou a idade aqui, 42 anos. Qual o melhor tratamento, né? É esse fortalecimento da musculatura? O que seria para fazer, para ela procurar ajuda? Licença. Tony, a primeira coisa que ela tem que fazer é uma avaliação. Isso. Tem que saber, foi um trauma, ela caiu, ou é só quando ela tá ao trepidar da moto que tá causando essa dor. Mas a primeira coisa é fazer o exame, a avaliação. Nessa avaliação a gente pode sim pedir um exame de imagem, né? Que a gente vai solicitar um raio-x e vai ver como é que tá o posicionamento do sacro, como é que tá o posicionamento do cóccix, né? Outras pessoas também falam de osso do mucumbuco, né? No popular, por isso falou micula, eu fiquei micula, não, o osso do mucumbuco micula geralmente... de galinha, que a gente fala isso. É o ossinho final, lá, já chegando. Ou, Tony, às vezes a gente não pode dizer o nome. E aí, às vezes, também a gente tem que entender que pode também ser uma consequência de uma região mais superior, da região lombar. Isso. Porque, às vezes, uma dor na região lombar vai comprimir nervos que além de levar para essa região, né, que a gente fala do sacro, do cóccix, pode levar a uma dor, né, uma parestesia no membro inferior. O indivíduo começa a ter aquela perna dormente, aquela perna sem força. Então, o primordial é que ela faça uma avaliação fisioterapêutica, né, e através dessa avaliação a gente vai solicitar o exame de imagem ou não. Rapaz, o que eu recomendo para as mulheres é procurar a clínica de vocês e fazer aquela ventosoterapia, né? Relaxamento, fazer um relaxamento ali é bom demais. Juliana fez também, né? É muito bom. Tô precisando. Eu fiz lá e eu passei uma semana, as semanas que eu fazia, tu é doido, é bom demais. Porque assim, a mulher, eu digo isso, tô falando isso brincando, mas a mulher ela muitas vezes acumula uma rotina dupla, até tripla, né? Diariamente ela trabalha, quando chega ainda vai cuidar da família, né? Do marido, dos filhos, né? Então tem uma preocupação além, então acaba, né? Cansando mais, se desgastando mais, muitas vezes esquecendo até de se cuidar, né? A gente sabe que isso é uma realidade, né? Brasileira, muito assim, muito fidedigna, né? Então é importante que essa mulher ela também procure mais tentar achar um espaço para ela se cuidar mais, né? Nesse sentido, né? A gente tem um dito popular que diz que um filho ele pode nascer até sem pai, mas sem mãe é impossível, né? É algo que realmente não tem como. Ele tem que sair ali de uma barriga feminina. Então realmente ela já tem essas sobrecargas imposta tanto pela cultura nossa hoje, né? E porque realmente ela tem algumas funções específicas. E isso, não sei se nosso superior pensou, ele ainda fez uma fisiologia diferente. E aí ocasionou realmente essas grandes diferenças. E assim, só para você imaginar, uma criança que vai passar ali pelo aquele quadril, vai mexer com meio mundo de coisa, vai fazer alterações hormonais, vai fazer com que aquele corpo mude durante os períodos de gestação, por exemplo. E em seguida, ela, quando não tem a gestação, ela tem a menstruação todo mês. Isso. Ou seja, tem grandes mudanças na região ali da pelve, na região ali do quadril. Então, assim, ela tem particularidades bem específicas. Muitas mulheres, por exemplo, têm ovário policístico, tem miomas, tem endometriose. Então, às vezes, e eu sempre gosto de dar esse exemplo, uma pessoa que sente um infarto, ele geralmente diz que deu uma dor no braço esquerdo, né? Deu uma dor ali, ele sentiu uma dor muito grande no braço esquerdo. E a gente nunca parou para pensar assim, por que uma coisa que ocasionou no coração, ele sentiu uma dor muscular, né? E isso é uma característica. A dor que dá lá, o coração para, né? Vamos dizer assim, algumas musculaturas morrem do coração e ele tem um infarto. E a dor vai na musculatura, porque existe uma conexão direta do músculo do coração com os músculos esqueléticos do braço. É como se fosse a mesma conexão.
E lá no quadril, na pelve, é a mesma coisa. A mesma conexão que tem, por exemplo, no útero, nos ovários, tem a mesma conexão com a parte muscular. A parte muscular a gente faz todo dia, toda hora. Então o cérebro já manda impulso o tempo todo. E aí o que acontece? Quando altera o útero, por exemplo, né, ela tem uma endometriose ou ela tem algum probleminha ali de uma infecção, uma inflamação, automaticamente o cérebro não sabe identificar direito, especificamente, que é a víscera. Ele vai mandar a dor para onde? Para a víscera e para a musculatura, assim como no infarto. E aí o que acontece? Muitas vezes você está com uma dor na região lombar, não foi feita realmente uma análise mais profunda, acaba que muitas vezes você não fazendo o tratamento correto. Isso é muito importante. Cruzof, eu queria que você ficasse à vontade também, né, para você comentar e também falar que vocês hoje têm um trabalho muito bacana. Eu falei aqui da experiência que nós tivemos, né, não só eu, mas toda a equipe da Rádio Cultura, né, de conhecer os serviços de vocês. Estão de parabéns, né? Realmente são tratamentos que ajudam, né? Melhoram, e, né? A gente fazia e ficava assim zen, rapaz. Aí você pode dormir aí, viu? O camarada dorme mesmo, mas isso é muito bom, né? É bom que a gente sabe que pode contar com profissionais do quilate de vocês para ajudar, né? Ajudar essas mulheres, né? Que muitas vezes estão aí cansadas do dia a dia, com problemas, né? De coluna, com problemas que estão prejudicando o seu dia a dia, e aí muitas vezes o que está faltando é só esse empurrãozinho que a gente está dando hoje aqui, né? Para buscar ajuda, né? Então, justamente, Tony, através da avaliação, a gente vai poder diferenciar o que é que está causando essa dor, né? É muscular, né? É óssea, é algum órgão. Tem como a gente também, né, determinar pelo menos a região, como o Paulinho falou. Então, o nosso corpo, para se defender, quando ele tá com algum probleminha, ele vai levar essa informação para todo mundo, né? E o nervo que inerva a musculatura nossa, né, das nossas costas, da região lombar, né? O Paulinho falou do plexo braquial. Muitas vezes vai ser o nervozinho que também vai levar lá pro útero, né? Vai levar lá pro ovário, vai levar lá pro indivíduo que tá com dor de cabeça. Muitas vezes o indivíduo tem aquela dorzinha de cabeça, a mulher tem a dor de cabeça, mas o problema está sendo na musculatura, e assim sucessivamente. Mas isso a gente só vai poder diferenciar através de uma avaliação. Tem que fazer a avaliação, Tony. A gente tem que quantificar essa dor. A gente tem que saber se essa dor é intensa, se ela é aguda, se ela é subaguda, se essa dor é crônica, já vem de anos, tá certo? Pra gente determinar o melhor tratamento. Porque vai ter indivíduos que realmente vai ter que fazer fisioterapia, tem que fazer a reabilitação, tá certo? Melhorar essa estabilidade dessa coluna, a mobilidade de outras regiões, e vai ter indivíduo não, que ele já pode fazer mais uma ginástica de tratamento, né? Fazer um pilates, tá certo? De fazer um treinamento funcional voltado, né? Realmente para melhorar essa capacidade desse indivíduo de, vamos dizer, de mobilidade, de estabilidade, de não sentir dor, né? Mas isso a gente só vai saber de forma minuciosa avaliando. Sem avaliar, é impossível a gente dizer, faz isso. Porque muitas vezes as pessoas chegam e encontram, o que é que eu faço eu tô com dor nisso. A mesma coisa, ninguém chega assim no médico, doutor, tô com dor aqui. Ele faz o quê? Vai avaliar. Do mesmo jeito é a gente. A fisioterapia também é assim. A fisioterapia necessita que você faça uma avaliação pra gente saber, o caminho é esse. Entendeu? Porque senão a gente vai começar a dizer várias coisas e muitas vezes não funcionam. Como a gente está fazendo essa programação voltada mais para as mulheres, estamos falando aí de dores, né, nas costas que acometem as mulheres, e a gente começou falando sobre alguns hábitos, alguns costumes que são femininos, como o uso do salto, como o uso da bolsa constantemente. Eu queria perguntar a vocês, mulher usa sutiã, né? E assim, não sei outras mulheres, mas me incomoda muito, dói meu ombro, porque a gente usa desde a adolescência, passa a vida inteira usando. Isso também interfere, faz com que as mulheres sintam dores, porque eu posso falar por mim, eu sinto dor por conta do sutiã, mas infelizmente nós mulheres usamos. São muitas coisas que as mulheres fazem. Aí qual é a orientação, por exemplo, para quem é acostumado a usar salto, mas está sentindo muita dor e já não consegue deixar de usar o salto? Qual a orientação em relação a esses hábitos? Então, quando ela fazer a avaliação, o que é que a gente pode dar de conselho? A primeira é que ela não deixe de utilizar o salto, mas que esse salto ele seja um pouquinho mais em plataforma, como vocês falam, aquele sapatinho mais Anabela, isso, né? A gente sempre fala isso, que
E a outra importância é a gente ver como é que tá a flexibilidade dessa musculatura, dessa cadeia dela. Será que ela tá com alguma alteração de encurtar, tá tendo algum encurtamento? Então a gente vai ajustar, né, através de uma manipulação, através de uma liberação miofascial, como vocês fizeram, né? A massagem, a ventosa, né? E trabalhar exercício. Fisioterapia é exercício. Se não tiver exercício, então muitas vezes a gente tem que trabalhar exercício de flexibilidade e de mobilidade da mulher, né? Para que ela deixe de sentir dor. E a pergunta de Juliana foi bem interessante também, no sentido de que, por exemplo, a mulher, por conta da estética, muitas vezes se submete a dores que às vezes era desnecessária. Eu já vi casos, porque eu fui criado numa família onde só tinha mulheres. Inclusive, eu queria mandar um abraço para minhas 2 irmãs que estão lá no Ceará e com certeza estão assistindo isso aqui, André e então eu vou mandar para minha irmã também lá de Caruaru, um abraço. E aí o que é que acontece? A mulher, às vezes, ela quer botar um salto que às vezes tá mais apertado. Ela quer botar mas é bonito, né? Mas tá incomodando. Ou às vezes o sapato machuca o pé, mas teima e usa. Exatamente. Não é o meu caso, machucou, eu jogo fora. E aí, no caso, às vezes até o sutiã, quando ele passa ali na região do trapézio, né? Na região ali próxima ao pescoço, existe muita inervação ali, principalmente a que a gente chama da saboneteira, né? Isso. Que é aquele buraquinho que tem ali entre a clavícula e essas musculaturas. Quando ela começa realmente a usar mais apertado, para puxar mais para cima, para fazer isso, o sobrepeso, que até foi falado por Christopher, o sobrepeso vai ocasionar o quê? Uma compressão naquela musculatura. E essa compressão, infelizmente a gravidade, ela tende a nos puxar para o chão. Isso. E aí o que é que acontece? Essa compressão vai aumentando mais ainda nessa musculatura, ao ponto que ela vai cedendo, uma hora ela pega no nervo. E aí, companheiro, o nervo é como eu sempre digo assim, eu comparo com um fio descascado. Entendeu? Quando toca ali alguma coisa de errado, vai dar. E aí ele começa a gritar mais rápido. É verdade. Entendeu? E aí eu sempre também gosto de fazer essa analogia. Isso acontece muitas vezes com dores na coluna, com dores no meio das costas, com dores no pescoço. E eu sempre digo o seguinte: é igual uma parede, que ela tá rachada, né? Se você identificou no início essa parede rachada e realmente você não faz nada, tendo o quê? Tendo essa rachadura aumentar. E quando essa rachadura aumenta, tendo o quê? A deixar aquela parede cada vez mais fraca. Daqui a pouco o que é que vai acontecer? Possivelmente essa parede vai cair. Então, assim, eu sempre digo, começou a sentir alguma coisa, procura ajuda. Procura ajuda. Tem medicações que vai ajudar. Você tira a dorzinha, mas essa dor começou a se repetir, cara, vai procurar ajuda, que não é mais uma coisa única e exclusivamente fisiológica. É realmente mecânico e você precisa realmente tratar no ponto da dor e na parte focal. Gente, eu queria ter mais tempo pra gente conversar, mas a gente vai continuar, né, essa semana toda alusiva à Semana da Mulher. Daqui a pouco a gente vai ter aqui a enfermeira Joyce Siqueira, já está aqui nos estúdios também, pra gente dar dicas importantes para as mulheres, né, dentro do trabalho dela também, que ela desenvolve aqui no nosso município. Mas agradecer mais uma vez, né, agradecer a parceria da Fisiocore com a Rádio Cultura FM. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. E estamos aqui de portas abertas, viu? Um abraço, obrigado, Christopher. E muito obrigado, Paulo André, também. Muito obrigado, Tony, muito obrigado, Juliana, muito obrigado a todos os ouvintes, né? Pessoal que tá aí ao vivo, tá certo? Um grande abraço, quem tá aí ao vivo aí, tanto da Fisiocore, até da Fisiocore de Flores eu coloquei, o pessoal tá aqui ao vivo, do meu Insta também, e muito obrigado por tudo. E eu só queria também mandar um abraço, né, pros nossos parceiros, doutor N, doutor Ailo, pessoal dos Calangos, que tava aí, Tia G é dos Calangos. Isso, né, exatamente, Tá certo? Que acompanha e dá sempre a força aí a Fisiocore. E eu só posso dizer assim aos nossos pacientes e clientes que obrigado por acreditar no nosso trabalho, tá certo? E estamos sempre querendo melhorar, né, e trazer qualidade de vida para vocês. Muito bem. Eu queria também agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui sempre. É um prazer imenso estar com vocês, né, Tony, Juliana e todos os rádio ouvintes da cultura. Queria falar para as meninas, tanto Verline quanto a Joyce, né, que esse mês, além de ser um mês fortemente alusivo a mulheres,
eu acho que precisa de mais meses, né, pra gente estar sempre debatendo isso, que elas são realmente uma guerreira. E queria agradecer pela oportunidade de estar aqui e mandar um abraço bem forte. Hoje, minha madrasta tá completando um ano e o pessoal lá do Ceará que estão Muito bem, parabéns pra eles. Obrigado Valeu, a vocês. E qualquer oportunidade que tiver, nós estaremos aqui com todo prazer. Pode deixar que a gente liga na hora.